Evangelho de Marcos 10, 46 em diante diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego disse-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Glória a Deus pela palavra de Deus. Amém? Essa história está nos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que trazem mais ou menos a mesma história. Claro que na ótica dos seus escritores, ou na ótica, no caso, por exemplo, do evangelho de Lucas e o evangelho de Marcos, que foi ditado, e eles escreveram segundo aquilo que foi ditado. Nessa ótica que foram apresentados, os evangelhos sinóticos é Mateus, Marcos e Lucas. E os três evangelhos trazem essa história, e cada um com uma particularidade. Cada texto é na visão de quem escreveu. E o evangelista Marcos é o único que traz um nome, ou chama esse cego por um nome. Mateus fala que esse cego tinha um companheiro. Lucas entra um pouco mais em detalhe, como é sempre as suas histórias cheias, ricas de detalhes. Marcos chama ele de Bartimeu. Não se sabe se esse era um nome ou era um título que era dado a ele, porque no hebraico antigo, no aramaico antigo, a termologia Bart quer dizer filho. Então quando você vê lá Bar Jonas na Bíblia, quer dizer filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. Marcos mesmo fala filho de Timeu. Então eu posso deduzir que pelo menos era a forma que chamavam ele. Bartimeu, o filho de Timeu. O pai dele devia ter alguma posição, ou pelo menos algum conhecimento na cidade de Jericó. E esse homem ficava cego de nascença. A Bíblia fala que ele era cego de nascença, filho de Timeu. Bartimeu ficava na porta de Jericó, na porta daquela cidade importante de Israel. E ele ficava exatamente mendigando, pedindo dinheiro, pedindo moedinha, vivendo daquilo, totalmente renegado da sociedade, à margem da sociedade. Veja como o evangelista fala aqui de uma forma muito precisa. Fala que ele era sentado à beira do caminho, era onde ficavam os coxos, onde ficavam os cegos, onde ficavam as pessoas doentes, à beira do caminho, esperando que alguém, na sua solidariedade humana, na sua humanidade, desse alguma esmola, desse alguma coisa para o sustento deles, para que eles pudessem comer. Estava lá Bartimeu, diariamente, constantemente nessa condição. Sabe, irmãos, Bartimeu somos nós. Bartimeu somos nós, a humanidade cega. Porque quando nós não temos a revelação de quem é Deus, a revelação de quem é Cristo Jesus, por mais que nós possamos enxergar, nós não temos a visão correta, nós não conseguimos ver as coisas. Bartimeu somos nós, mendigando com a nossa carência a atenção, mendigando com a nossa carência alguma coisa que dê sentido à nossa vida, mendigando com a nossa carência receber uma bênção, receber alguma coisa. Bartimeu estava lá na porta de Jericó, ele não podia entrar em Jericó, e Jesus passou naquela cidade, provavelmente pregou, provavelmente fez curas. Não era a primeira vez que ele ia em Jericó, também não ia ser a última vez. Ele estava de passagem naquela importante cidade, e quando ele pega a saída da cidade,
Jericó, com aqueles muros gigantescos, com aquelas portas gigantescas, e aquela multidão toda. O livro de Lucas usa a expressão tropel de multidão, ou seja, um grupo, um aglomerado de pessoas, um grupamento de pessoas. Bartimeu escuta que Jesus estava ali. Vamos lá, irmãos, que coisa interessante. Nos encaixamos então em Bartimeu, pessoas que precisam de ter a visão e a revelação de Deus, pessoas que com a nossa carência humana, emocional, ficamos mendigando qualquer coisa. Nos encaixemos no lugar de Bartimeu. Ele escuta aquela multidão, apesar de, e aí me escute por favor em nome de Jesus, de não ter uma visão, de não poder enxergar, ele tinha algo na vida dele. Ele pegou aquilo que ainda tinha como adjetivo ou característica da vida dele, e aquilo atraiu ele para Jesus. Ele não enxergava, mas ele escutava. Ele não enxergava, mas ele escutava. Ele não enxergava, mas ele escutava. Ele perdeu a visão, mas não perdeu a audição. Muitos de nós valorizamos aquilo que nós perdemos e esquecemos aquilo que ainda nós temos. Ele tinha perdido a visão, mas não tinha perdido a audição. E a forma que ele ia encontrar com Jesus, a forma que ele ia ter uma revelação de Jesus, a forma que ele ia aprender de Jesus, não seria através dos olhos dele que ele não tinha ali, seria através da audição que ele tem. Irmãos, valorize aquilo que você tem, valorize aquilo que você não perdeu, valorize aquilo que ainda você encontra dentro do seu coração, aquela força interior que você ainda tem lá na sua casa, aquela força interior que você ainda tem na sua família, aquilo que você tem na sua mente, porque é isso que Deus vai usar para te aproximar dele, é isso que Deus vai usar para fazer um milagre na tua vida, é isso que Deus vai usar para se expressar ou expressar a glória dele através de você. Ele ainda ouvia, a gente fica preso naquilo que a gente perde. A gente fica preso naquilo que morre na vida da gente. Irmãos, no Antigo Testamento, a lei proibia as pessoas de tocarem em mortos. Se você tocasse um morto, no corpo morto, você era impuro. É lógico que tinha uma regra sanitária aí, é lógico, é evidente. Deus se importava com as regras sanitárias da época, mas aí tem um significado espiritual. Se está na Bíblia, não é apenas um significado natural, há um significado espiritual. Aquilo que morreu não deve ser tocado, porque senão vai te tornar impuro. Aquilo que ficou perdido, aquilo que já foi. Tem moças que sofrem por relacionamentos que foram desfeitos, por namorados que aprontaram com elas, e ficam sofrendo com aquilo, presa naquilo, naquele sentimento, lamentando, chorando, e não conseguem ouvir, porque estão cegas, e esquecem de valorizar a audição, não conseguem ouvir que Deus quer cuidar delas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Eu estou pegando exemplos mais simples, mas poderia ser qualquer outra coisa. Davi, quando perdeu o neném de Betseba, vocês lembram o que ele fez? Ele jejuou, ele orou, ele declarou, ele profetizou, ele fez tudo que estava no alcance dele, até que chegou para ele rasgou a roupa, ele jogou cinzas na cabeça, ele chorava para lá e para cá, ele lamentava lá e para cá, até que chegaram para ele assim, e eles ficaram todo mundo morrendo de medo que falar para Davi, e um conversava com o outro assim, e Davi percebeu e perguntou: o menino morreu? Sim, o menino morreu. Aí o pessoal: agora Davi já chama o psiquiatra, que o negócio vai ficar feio aqui. A Bíblia diz que Davi levantou, foi tomar banho, depois de tomar banho, pediu comida para comer. Aí viraram para ele e falaram assim: mas quando o menino estava para morrer, você estava lamentando, agora que ele morreu, você pede comida. Aí Davi falou um negócio que a gente precisa aprender, irmãos. Davi falou: enquanto eu tinha esperança, eu estava orando. Quando eu perdi. E aí a Bíblia diz que Davi, depois de ter comido, vai para a casa de Deus.
Ele vai adorar a Deus. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor. E depois que Davi faz isso, a Bíblia diz que ele consola a esposa dele. É lógico que foi um tempo todo. E depois ela tem um filho. Ela engravida de novo. E depois que ela engravida de novo, é gerado Salomão. Aquele que Deus o ama. Veja, o significado da palavra Salomão: Deus o ama. Aquele que Deus o amou. A Bíblia diz que Deus o amou. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Enquanto você ficar preso naquilo que foi gerado na morte e morreu, você não vai gerar na sua vida o Salomão que Deus tem para você. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus. Ele, ouvindo que era Jesus, ele pôs-se a clamar, e clamar alto. Ele não tinha visão, mas tinha gogó. Ele tinha audição e tinha gogó. Ele começa a clamar, ele começa a dizer duas coisas: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que quanto mais ele clamava, as pessoas chegavam nele e ficavam incomodadas, porque quando você clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim, incomoda as pessoas. Eu vou explicar para você agora. Elas ficaram incomodadas e tentavam impedir ele de gritar, impedir ele de clamar. Mas a Bíblia diz, nos 3 evangelhos, que quanto mais impedia, mais ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, essa frase com 2 expressões fortes tem 3 significados. Quando ele fala filho de Davi, ele está reconhecendo, porque a gente tem que pensar na Bíblia na visão do judeu. O judeu que escreveu isso aqui é uma história judaica. Quem está me entendendo? Quem está comigo aí, irmãos? Vem cá, deixa eu ver. Nós temos que pensar na visão judaica, ok? Filho de Davi. O que era o filho de Davi para o judeu? 2 coisas. Primeiro, para o judeu, o filho de Davi, segundo as profecias de todos os profetas, o filho de Davi seria o Messias. O Messias quer dizer aquele que redime. O Messias quer dizer aquele que salva. O Messias quer dizer aquele que vem rasgar o véu para que nós tenhamos acesso a Deus. Vocês estão comigo? Segunda coisa, Davi era a casa real de Israel. Eu não sei, eu esqueci o nome do sobrenome, é Windsor, né? Da Elizabeth, a rainha Elizabeth. Windsor, né? A casa de Windsor, acho que é isso, talvez eu esteja enganado. Mas a família, Windsor, né? Então ela é da casa de Windsor. Os ingleses são governados pela casa de Windsor. Os israelenses, pela tradição, é governado pela casa de Davi. Estão comigo? Quando ele começa a declarar filho de Davi, além de dizer o Messias, ele estava dizendo: você é meu rei, você é meu Senhor. Então preste atenção, naquela declaração, filho de Davi, ele estava dizendo: você é meu Messias, e você é o meu governante, você é meu Salvador, e você comanda sobre a minha vida, você está redimindo a minha vida dos meus pecados, e você é Senhor de tudo que eu sou. Entenderam? Tem misericórdia de mim. Aí é o terceiro significado: eu não sou nada diante do filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, pecador, miserável, condenado que eu sou. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Entenda por que Jesus parou. Porque a Bíblia diz que Jesus parou. A Bíblia diz que Jesus parou porque ele declarou: tu és meu Messias, tu és meu Senhor, e eu dependo de ti. Se você quer que Jesus pare e vá na sua direção, que mude o rumo, olha, Jesus estava saindo, presta atenção aqui, olha que veio aqui, presta atenção, Jesus estava saindo de Jericó, e aquele homem levanta: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele para
e muda de rumo, volta na direção do cego que estava à beira do caminho. Se você quer que Jesus mude a direção da sua vida, se você quer que Jesus mude a direção da sua família, se você quer que Jesus mude a direção dos teus negócios, se você quer que Jesus dê uma virada nesse ano na tua vida, saiba que Ele precisa ser o seu Messias, o seu Senhor, e você precisa depender dEle. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem está comigo? Deixa eu ver. Agora, quanto mais ele gritava, mais a turma ia lá e falava: para de gritar, rapaz. A resistência vem quando você declara que Jesus é o seu Senhor. A resistência vem quando você declara que Jesus é o teu Messias. Não tem como fugir disso, não. Não tem como fugir disso. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? A paz é conquistada pela guerra. A vitória é conquistada pela luta. Vou repetir, irmãos. A paz é conquistada pela guerra. Aí alguém, que isso? Que coisa beliante, né? Você está belirante, obrigado, pastor Paulo. Você está falando, que coisa é essa? Irmão, se não fosse verdade, a polícia não precisava andar armada. A polícia tem que andar armada para garantir o quê? A paz. É ou não é, irmãos? Vocês estão entendendo o raciocínio ou não? A paz é conquistada pela guerra. Se você quer ter paz na tua vida, se você quer ter paz na tua família, você vai precisar enfrentar as resistências. Se você quer voltar a enxergar, você vai precisar enfrentar a resistência. Eles vieram, eles começaram a resistir, eles fizeram de tudo para calar a boca dele, porque tentam calar toda vez que alguém declara que Jesus é Senhor, porque tentam calar toda vez que alguém declara que Jesus é o Messias, porque tentam calar toda vez que você declara que você depende de Jesus, porque quando nós dependemos de Jesus, meu irmão, nós temos tudo. E o que Bartimeu fez? Ah, desculpa aí, moço, eu vou ficar quieto no meu canto, foi mal. Irmãos, eu vou contar algo pessoal aqui para vocês. Eu tenho um problema que eu sei que alguns homens aqui têm, já pesquisei, é quase 40% dos homens, de ao dormir, perturbar algumas pessoas em volta. E uma vez eu estava no avião, eu já contei para vocês que se eu entrar num carro ou entrar no avião, acho que o doutor Jean estava até comigo esse dia no avião. O avião começou a balançar, eu durmo. O carro começou a balançar. No avião é engraçado, é só o piloto começar a falar alguma coisa, eu já apago, nem vejo mais. E aí era uma viagem a noite toda, pastor Lauro. E eu, como eu disse, eu durmo profundamente, enfim, né? E uma pessoa me acordou. O senhor poderia ficar acordado? Porque, né, tem mais gente querendo dormir. E eu não, acho que, sabe quando você está meio grogue de sono assim? Eu acordei, levantei, falei, não, tudo bem. Pensei assim, o comissário veio conversar comigo, né? E viagem internacional tem aquela televisãozinha, eu não gosto de assistir, mas vou assistir, né? Aí eu lembrei, irmãos, que o rapaz que falou comigo tinha um brinco. Eu falei, comissário não usa brinco, não é? Eu levantei e fui atrás dele no avião. Não sei se, aí que eu lembrei do Jean, porque o Jean perguntou para mim, que ele estava mais atrás do avião, ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu quero pegar um cara aqui agora. Vou tirar a satisfação dele. Como é que ele me acorda? Por que você está contando isso, bispo Fábio? Eu vou explicar para você. Porque quando você tem paz, as pessoas vão te perturbar. Entendeu? A paz, dormindo profundo, acorda. Elas vão te perturbar. Mas eu faço barulho. Uai, mas elas vão te perturbar. Irmãos, escuta o que eu vou dizer para vocês aqui, em nome de Jesus.
Se você não levantar e... Olha, é lógico que graças a Deus eu não achei a pessoa, então não pequei. Ela talvez me viu e fingiu que estava dormindo. Eu não achei ela dentro do avião. Eu estou fazendo uma ilustração espiritual, amém? Se você não ir atrás da resistência e enfrentá-la e encará-la, você não vai atrair aquilo que Deus tem para a tua vida. Em Salmos 140, 41 ou 42, desculpa que me falha a memória, o salmista clama a Deus, e aí ele, no verso posterior, ele fala: o Senhor fortalece minhas mãos para a batalha. O Senhor te fortalece para enfrentar as resistências. Ele não te dá ligeireza para fugir da resistência, Ele te dá ligeireza para você enfrentar a resistência. Bartimeu começou a gritar mais alto. Bartimeu começou a levantar a voz mais alto. Bartimeu começou a gritar mais alto. E isso atraiu a atenção de Jesus. Então Jesus chegou para ele: o que queres que eu te faça? Irmãos, você estaria preparado para responder essa pergunta de Jesus? Eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe por que Jesus não pergunta isso tanto hoje quanto perguntava antigamente? Porque nós não estamos preparados para responder essa pergunta a Jesus. Jesus aparece para a gente hoje: o que queres que eu te faça? Alguém falou: eu quero um carro novo. Estou aguentando mais. Jesus aparece para você hoje: o que queres que eu te faça? Eu quero um emprego novo. Eu quero abrir o meu negócio. O que queres que eu te faça? Eu quero uma repaginada no meu marido. Queres que eu te faça? Eu quero uma cirurgia plástica na minha esposa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Jesus não pergunta isso hoje porque a gente não sabe o que responder. O que queres que eu te faça? O cego podia pedir: Jesus, eu quero ser aceito na sociedade. Ok? Jesus, eu quero ter uma carroça nova, último modelo. Jesus, eu quero... Não, eu quero ver. Eu quero ter revelação. Eu não enxergo, eu quero passar a enxergar as coisas. Um dos evangelhos, Jesus responde: a tua fé te salvou. Tenha visão, tenha revelação, tenha aquilo que eu gostaria que você tivesse. Irmãos, frase do Timothy Keller para você: Deus não responde aquilo que nós queremos, Deus responde aquilo que nós... Deus não responde aquilo que nós pedimos, Deus responde aquilo que nós pediríamos se soubéssemos aquilo que Ele sabe. Deus não responde aquilo que nós pedimos, Deus responde aquilo que nós pediríamos se soubéssemos aquilo que Ele sabe. Você saberia o que responder para Jesus uma pergunta dessa, irmãos? Então escuta: o dia que você entender o que é importante para a sua vida, o que é importante para o seu coração, o que é importante para a sua família, Jesus vai aparecer para você e vai dizer: o que queres que eu te faça? O dia que você tiver o entendimento de Bartimeu: eu sou cego, eu sou mendigo, eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso do Messias na minha vida, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso da misericórdia de Deus na minha vida. Ele aparece para você, Ele muda o rumo da sua vida e olha para você e pergunta: o que queres que eu te faça? Quando você tiver essa revelação no seu coração, que eu torne a ver, querido, que esse ano de 2021, eu já estou terminando, você queira ver, que você entenda o que Jesus disse
na sua pregação mais famosa. Não fique ansioso. Veja os lírios dos campos, veja as aves dos céus. Não fica com essa preocupação não. Lança tudo aos meus pés. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que eu veja a sua glória, que eu veja a sua vida, que eu veja quem tu és. Vocês estão entendendo? Terminando de vez agora. E a Bíblia diz que ele seguia, aqui em Marcos, que ele seguia a Jesus caminho afora. Irmão, Jesus era Deus encarnado, então ele era onisciente em terra. Jesus era 100% homem, 100% Deus, 100% divino. E como 100% Deus, ele sabia todas as coisas. 100% homem, ele tocou na mão do cego. 100% homem, ele estava lá presente com o cego. 100% Deus, ele conhecia o coração daquele cego. Aquele cego estava ansioso, esperando Jesus passar naquela cidade. Vocês estão comigo? Assim que foi curado, assim que ele tornou a ver, ele seguiu a Jesus. A última coisa que eu quero falar para você hoje é: tenha a disposição de ser discípulo de Jesus, segui-lo. Aonde ele for, eu vou segui-lo. Aonde ele estiver esse ano, eu estou atrás dele. O que ele fizer, estou pronto. O que ele falar, vou obedecer. O que ele agir, conta comigo. Quem manda é o seu discípulo. Quem manda, o seu discipulador, perdão. Quem manda é o seu mestre. Você quer ser discípulo de Jesus?